Tanta coisa Deus já tem feito, não só a parte da manhã ontem, mas à tarde, à noite de ontem, hoje pela manhã, hoje à tarde, tantas ministrações, tanto aquilo que Deus tem transbordado sobre a nossa vida, sobre o nosso coração, nessa conferência, nesse ano, bem diferente, né, do que nós vivemos assim de forma presencial, mas nós cremos de verdade que o Espírito Santo pode alcançar você, aonde você estiver. Essa glória pode te tomar dentro da sua casa, dentro do seu lar. Talvez você está aí na sua casa vendo pela Rede Super, mas está distraído fazendo uma outra coisa. Eu queria te encorajar a fazer algo. Eu queria te encorajar a deixar as distrações de lado. Talvez dentro da sua casa você está vendo pelo YouTube e ao mesmo tempo está fazendo uma outra atividade. Se você puder nessa hora, deixe essa atividade de lado. Creio muito que Deus vai falar com você nesse primeiro momento. Depois nós vamos ter um momento precioso com o nosso amado pastor Luciano Subirá. Mas eu quero que você prepare o seu coração. Quando nós vamos ouvir a voz de Deus, a voz do Senhor ao nosso coração através da palavra, o nosso coração tem que estar atento. Então talvez na sua casa agora, está todo mundo conversando enquanto o YouTube está ligado. Mas alguém que esteja aí ligado, dê um toque na pessoa e fala assim, não, vamos ouvir a palavra agora. Vamos deixar o nosso coração aprender daquilo que Deus quer falar ao nosso coração, a nossa vida. Irmãos, eu tenho no meu coração uma palavra sobre a vinda do nosso Senhor Jesus, mas muito mais do que simplesmente a vinda, há algo que eu e você precisamos fazer, que é nos preparar para a vinda do nosso amado Senhor Jesus. E é interessante porque todos nós temos expectativas em Deus. Quando falamos, e eu aqui não estou nem falando sobre a volta de Jesus, mas todo crente tem expectativas em Deus, deve ter, né? Expectativas de transformação pessoal, expectativas de transformação dentro da família. O que nós esperamos de Deus é algo que nós temos falado muito e que nós devemos viver. Cada cristão deve ter expectativas em Deus, expectativas de prosperidade para a sua família, para a sua casa. Você deve esperar em Deus pela sua restauração, pela sua cura. Eu e você devemos esperar, devemos crer nisso. A verdade é que a Bíblia ensina assim para nós. Em Hebreus capítulo 11, verso 6, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Ou seja, eu devo esperar em Deus pelo galardão. A palavra galardão fala de recompensa, de presente. Eu e você devemos buscar ao Senhor em fé, crendo que Deus, Ele é presenteador dos que o buscam. Eu e você devemos esperar por Deus, esperar coisas de Deus. Mas essa noite, irmãos, eu quero falar algo com vocês que, na verdade, é o foco da vida cristã. Eu e você devemos esperar de Deus, ou esperar em Deus, por grandes coisas. Mas essa noite eu quero falar uma mensagem cujo tema é: o que Deus espera de nós. O que Deus espera de nós. Se eu e você devemos esperar em Deus grandes coisas, nós sabemos que toda relação tem uma contrapartida. Sabemos que Deus também espera de nós. Deus tem uma expectativa em mim, em você. Ele quer encontrar em nós certas realidades, certas dimensões. Quando você olha para as parábolas na Bíblia que Jesus conta, as parábolas que Jesus conta, elas mostram para nós expectativas que Ele tem quando Ele voltar. Várias parábolas que Jesus contou, Ele contou mostrando para mim e para você que Ele vai voltar. E junto com essa volta dele, Ele mostra o que vai esperar de nós, ou o que está esperando de nós. Interessante quando você vê, por exemplo, a parábola das 10 virgens, você repara que Ele está esperando que haja azeite na lâmpada, ou seja, que haja luz. Que as virgens, a Bíblia fala isso, que elas sejam prudentes, esperando, vigiando, porque nós sabemos nem o dia nem a hora, e o Senhor disse que vem o dia dele como o de um ladrão, ou seja, você não está esperando por isso. Só que quando Ele vier, Ele quer, Ele deseja algo de nós.
Quando vemos a parábola, a famosa parábola das ovelhas e dos bodes, que vamos ver já já, você repara que quando ele vem esperando que aquelas pessoas, as ovelhas e os bodes, tenham uma expressão de amar o necessitado, cuidar do necessitado. Mas só as ovelhas têm esse tipo de postura. Quando você olha para as parábolas na Bíblia, você repara que Deus, quando o Filho do Homem vem, ele vem exatamente para esperar algo de nós. A parábola dos talentos, por exemplo, deu para um 5, deu para outro 2, deu para outro 1, e ele veio para prestar contas, para que eu e você prestemos contas do que nós recebemos. Repara que essas parábolas que eu acabei de citar têm uma ênfase. Qual ênfase, Drummond? Prestação de contas. As virgens prudentes prestaram contas da sua vigilância, do seu cuidado em deixar a lâmpada acesa. Os talentos tinham que ser multiplicados, tinham que ser trabalhados. O de 5 dobrou para 10, o de 2 dobrou para 4 e o de 1, a gente sabe, enterrou. Ou seja, houve uma prestação de contas quando Jesus retorna. A volta de Jesus tem que trazer para mim e para você uma certeza: nós prestaremos contas ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Talvez essa mensagem ou essa fala seja dura demais, mas é a pura verdade. Eu e você prestaremos conta. Deus espera de nós algo no último dia. Eu e você vamos prestar contas diante dele do que nós fizemos na terra. Quem ama a vinda do nosso Senhor Jesus sabe que diante dele, no último dia, quando ele voltar para buscar a sua noiva, sabe que haverá uma prestação de contas. Se nós entendemos isso, uma reverência santa toma o nosso coração. E a gente para olhar a Escritura e ver o que Deus espera de nós. A primeira coisa que eu quero ver com você nessa noite, que Deus espera de mim e de você, está lá na parábola, em Mateus capítulo 25, verso de número 31. Jesus conta, olha como é que ele já começa a parábola no verso 31. Ele fala assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Quando o Filho do Homem vier, ele vai se assentar no trono da sua glória. E diz a Bíblia assim: e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda, ou algumas versões falam bodes, né? Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e demos de comer? Ou com sede e demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhe dirá: em verdade vos afirmo que sempre que fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. É muito claro que quando o Filho do Homem vier, palavras do nosso amado Jesus, quando o Filho do Homem vier, ele vai se assentar no seu trono de glória, e todas as nações da terra serão reunidas diante dele. E aqui, irmãos, é destacada pelo Senhor Jesus uma prestação de contas. Qual? Uma atividade muito forte em amor. Eu fiz questão de colocar essa primeira expectativa de Deus em nós como ativos em amar. Por quê? Porque aqui, irmãos, não está tratando de alguém que simplesmente
ajudou um necessitado em um momento, mas de alguém que é ativo em amar. Não de alguém que vestiu nu uma vez, mas alguém que com atividade ou com proatividade está amando pessoas. Que faz disso não um momento da história, mas algo que ao decorrer da caminhada existe uma compaixão por aquele que está necessitado. Eu acho interessante quando você lê uma passagem como essa, porque todas essas coisas o Senhor Jesus foi para nós. Por exemplo, eu e você estamos com fome, e o nosso Senhor Jesus é o pão da vida. Eu e você estamos com sede, e Ele é a água que sacia a nossa sede. Nós estamos forasteiros, mas Ele é a habitação, o esconderijo do Altíssimo, onde nós nos encontramos. Nós estávamos enfermos, Ele nos visitou e nos curou e nos sarou. Ou seja, o que Deus chama eu e você a fazermos é o que Ele já fez por nós. A nossa atividade em amor, de cuidar de pessoas necessitadas, é o que Deus espera de mim e de você quando Ele voltar. Repare que aqui não é simplesmente ter um título, ou ter uma realidade de ter um trabalho na igreja, mas estar realmente servindo aquele que é necessitado. Não podemos dormir nesse tempo, não podemos deixar de lado o cuidado com gente que precisa. O Senhor não quer encontrar uma igreja parada, mas uma igreja em movimento de amor. Uma igreja que se mexe em cuidar de quem precisa. Uma igreja que se mexe em levantar o necessitado. Eu acho interessante que o nosso Senhor Jesus deixou claro nessa parábola uma coisa. Quando Ele fala para o outro momento, para os bodes, ou na versão minha aqui, cabritos, Ele fala de pessoas que fizeram o oposto. Eu estive nu, Ele diz, e não fostes me visitar. Eu tive fome, mas você não me deu de comer. Repare uma coisa, esses bodes que serão apartados da presença do Senhor, me escute, essas pessoas que serão afastadas, repare o que está dizendo o texto, não é pelo que elas fizeram, mas pela omissão em fazer o que era certo. O problema dos bodes não é o que eles fizeram. O que Jesus denuncia aqui, irmãos, é a omissão em fazer o que é certo. A palavra ensina que aquele que sabe sabe o que é o bem e não faz, está pecando. A omissão em fazer o que Deus nos mandou fazer é algo, irmãos, que nós vamos prestar contas disso. Talvez o que Deus te mandou fazer, nem a sua família sabe, mas você sabe. Ninguém está te cobrando, mas não seja omisso naquilo que Deus te mandou fazer. Eu sei que eu devo amar a quem está necessitado. Então, meu irmão, não seja omisso nisso. Tem coisas que você já sabe, e nessa conferência Deus só está te lembrando. Para quê? Para que você não seja omisso em praticar o que Deus está falando com você. A omissão nessa parábola, ela é condenada. Jesus está esperando da sua noiva, da igreja, uma postura ativa e não uma postura omissa. Agora me chama a atenção o fato de que Jesus ensinou algo aqui muito tremendo para quem trabalha, para quem serve na igreja, para quem quer estender o reino dos céus. Ele diz o seguinte: quando você veste o nu, é a mim que você está fazendo. Quando você visita o preso, você está visitando a mim. Amado, nós precisamos fazer a obra de Deus para pessoas, como se estivéssemos fazendo para Cristo. Jesus chama para ele e fala assim: olha, o que você faz para eles é como se você estivesse fazendo para mim. Uau! Que revolução seria, hein? Se todo pastor, se todo diácono, se todo ministro de louvor, se todo líder de célula, de GC, estivesse fazendo o seu trabalho, olhando para quem ele está ministrando e pensando assim: não estou fazendo para homens, estou fazendo para Jesus Cristo. Uau! Se você fizer a obra de Deus com a consciência de que está fazendo para Ele, então, irmão,
Decepção com pessoas não vai parar você, porque você está fazendo para Ele. Você não vai desanimar, por quê? Porque mesmo que Ele não tenha mudado, o que eu fiz para Jesus. Mesmo que um homem tenha me frustrado, eu não vou me esfriar, porque o que eu fiz não foi para pessoas, foi para Jesus Cristo. Frustração com homens não justifica esfriamento com Deus. Frustração com homens não justifica esfriamento com Deus. Por quê? Porque o que fazemos para uma pessoa, na verdade estamos fazendo para Ele. Uau! Ah, amados, isso pode ser revolucionador. Porque tem gente que parou de pregar, parou de ensinar, parou de trabalhar na igreja, porque se frustrou, porque Drummond, eu me dei tanto, fulano me traiu, Drummond, eu preguei e ninguém se converteu, Drummond, eu fiz isso e parece que a pessoa não me retornou, não foi grata, ela foi ingrata. Mas irmão, lembra, você não está fazendo em primeiro lugar para alguém, você está fazendo para Deus. Quem ama a Deus serve pessoas. Lembram quando Jesus perguntou para Pedro se Pedro amava ele? Irmão, Jesus perguntou para Pedro 3 vezes: Pedro, tu me amas? Para cada sim de Pedro, Jesus disse assim: então apacenta as minhas ovelhas. Primeira vez ele diz: Pedro, tu me amas? Sim, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, então apacenta as minhas ovelhas. Irmão, para cada sim, Senhor, eu te amo, Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. Porque quem ama a Deus serve pessoas. Tem gente que fala assim para mim: eu amo o Senhor, então deixa eu ver o seu serviço por pessoas. Porque quem não serve gente não ama a Jesus Cristo. O nível do nosso trabalho para Deus e por Deus está envolvendo o nosso amor por Ele. Jesus deixou claro que no último dia Ele quer uma igreja ativa em amar, com uma consciência de que está fazendo para Ele, antes de estar fazendo para pessoas. Segunda dimensão do que Deus espera de nós. Deus espera de nós no último dia, eu e você, usando o que recebemos. Você e eu precisamos usar o que recebemos. A famosa parábola dos talentos, eu quero ler só o início dela com você. Mateus 25, verso 14, fala assim: porque isso é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1. A cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. Tendo eles partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles. E granjeou outros 5 talentos. Da mesma forma, da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Essa é uma parábola muito famosa na Bíblia, porque o Senhor entrega bens, e é muito claro aqui que a dimensão entregue ela é desproporcional. Como assim, Drummond? Ele não entrega a mesma medida, ele dá para um 5, para outro 2 e para o outro 1 só. E ele diz para que eles possam negociar o que receberam, porque talentos aqui, irmãos, é uma medida monetária, é quase como a gente estivesse falando real ou dólar, né? Então ele dá essa medida financeira para eles, 5, 2 e 1. E a parábola nos conta que ele volta. E quando ele volta, haverá uma prestação de contas. Como é famosa essa parábola, me deixa só te lembrar. Ele volta e o que tem 5, trabalhou, rendeu, mais 5. Então ele teve 10. Aí o outro 2, mais 2. Que o 1, ele enterra aquele talento na... Redobre a sua atenção onde você está. Porque aquilo que nós recebemos de Deus
nós prestaremos conta disso. Drummond, mas está falando de dinheiro. E essa é uma área, irmãos, que nós vamos prestar contas. O que você faz com o seu dinheiro? Amados, eu fico assustado hoje no Brasil, a gente ainda tem que falar e refalar sobre dízimo. Quando a igreja brasileira já devia estar em 30% a 40% do seu salário. Por quê? Porque nós já deveríamos estar mandando mais missionários, porque Jesus está voltando, irmão. Agora, nós somos tão fúteis, porque se olharmos muitas vezes para as nossas finanças, nós estamos comprometidos 80% com roupa e comida. E os outros 10, 15% das vezes estão envolvidos com coisas que Deus nunca nos mandou envolver. Agora na pandemia eu percebo gente que para de dar o dízimo, como se o dízimo fosse a primeira coisa a tirar, ou como se ofertar fosse a primeira coisa a tirar. Não, irmão, na pandemia nós vamos honrar ao Senhor Jesus entregando tudo a Ele. Por quê? Porque o meu dinheiro, irmão, eu prestarei contas do que eu recebi de Deus. E eu quero ver o reino de Deus chegar, eu quero ver a mensagem ser propagada, eu quero ver o reino avançar. Eu não quero mais ouvir de missionário que está espalhado na Índia, na África, que não tem dinheiro. Nós prestaremos conta disso. Já até botaram a conta da igreja. Você pode ofertar, não tem problema nenhum, mas só continua me ouvindo. Nós não podemos perder no nosso coração a ideia de que, peraí, eu tenho, mas não é meu, eu vou prestar conta a Ele. Na volta, o Senhor fala: aí, que vocês fizeram com o que eu dei para vocês? O que nós vamos responder? Agora, irmãos, deixa eu tocar numa questão. Vamos pensar nisso como aquilo que eu recebi, o que eu fiz com o que eu recebi. Falamos da questão monetária, que é o cerne da mensagem. Mas, irmãos, e o nosso talento? O nosso dom agora? A habilidade que nós temos. O que você fez com a habilidade que você teve? Homem e mulher de Deus, cada homem pode receber uma porção da parte de Deus em termos de habilidade diferente. Vou te dar só para te ilustrar, para você entender o que eu quero dizer. Nós estamos sendo muito abençoados e já vamos ser muito abençoados também com a vida do pastor Luciano Subirá. Deus deu uma graça para ele para ensinar. Deus deu uma habilidade que a gente fica espantado, dizendo assim: meu Deus, que sabedoria, que graça Deus deu a ele. Imagina comigo, só por ilustração. Imagina que Deus deu 5 para ele. Então a habilidade que Deus deu para ele foi 5. Aí imagina, vocês vão ver amanhã, o nosso amado pastor Léo, um grande homem de Deus, um pregador da palavra com tanta graça. Imagina que Deus deu para ele 2, igual a parábola aqui, 5, 2. E aí, imagina que ele deu para mim e para você 1. Agora pensa comigo aqui, 5, 2 e 1. 5, 2 e 1. Gente, quem deu foi o Senhor. Então, não é algo que eu fiz, foi uma escolha soberana de Deus. O homem não é responsável pelo tamanho do talento, da graça que ele recebeu. Porque aqui o Senhor, na parábola, ele não faz uma consulta, né? Ele não fala assim, ó, quem aqui quer receber 5, quem aqui quer receber 2? Ele simplesmente distribui. É uma escolha soberana. Mas sabe o que eu reparo, gente? Que tem gente que recebeu 1, que olha para o pastor Luciano Subirá ensinando e pregando e fala assim: nossa, mas eu não sei pregar igual a ele. Eu não sei ensinar desse jeito. E que ele tem uma habilidade 1, mas ele está olhando para de 5 e está falando assim: nossa, quem dera eu conseguisse cantar igual a fulana. Quem dera eu tivesse uma oratória igual a ciclano. Não, eu tenho o meu jeitinho, eu tenho uma habilidade sim, Deus me deu uma graça. Mas não é desse jeito, irmão, tem muita gente que porque a habilidade que ele recebeu, não foi igual ao de 5, ele está enterrando o talento dele. Você não é responsável pela habilidade ou pelo nível de habilidade que a ti foi doada.
O texto ainda diz que Ele deu segundo a capacidade de cada um, porque Deus nos conhece. Ora, eu não prego igual fulano, eu não canto tão bem assim, e começo umas comparações, só porque parece que Deus deu uma graça diferente, um tom de voz, uma habilidade para discorrer textos diferentes. Mas peraí, irmão, você vai enterrar a medida que você recebeu, só porque você não tem aquele nível? Por favor, me escute. Você não é responsável pelo quanto recebeu, mas é responsável por desenvolver o que recebeu. Porque todos os três desenvolveram o que vieram. O que foi o de um, infelizmente não, né? Ele faz o que? Enterra o talento. Mas quando o Senhor vira para ele e fala assim: se você pelo menos tivesse colocado no banco para render juros, porque o que o mestre quer? O que o Senhor quer na sua volta? Rendimento, desenvolvimento daquilo que nós recebemos. Não importa qual a porção que você recebeu de habilidade, qual é a voz para cantar, qual é o jeito de pregar, do seu jeito Deus vai te usar para que o reino de Deus seja expandido. Você está usando o que você recebeu? Ah, pastor, eu não sei qual é o meu dom, eu não sei qual é a minha habilidade. Posso dar um conselho? Sirva na igreja. Faça de tudo em qualquer área servindo. Porque muita gente não descobre qual é o dom dele, porque quer ficar numa rede esperando Deus revelar, quando Deus muitas vezes nos chama para o serviço, para no serviço nos revelar. Então trabalhe. Trabalhando muitas vezes você vai perceber uma paixão dentro de você, ao que você ama fazer. Não apenas você vai perceber o que você ama fazer, mas mesmo no nível de habilidade que for 1, 2 ou 5, vai haver uma graça e as pessoas vão perceber isso. Há uma paixão, há um amor, há uma habilidade, há um peso no nosso coração, naquilo que é o nosso chamado. Esses dias eu estava fazendo uma live, e a grande questão era: qual é o meu chamado? Irmão, sirva como nunca. E ao servir, perceba a sua paixão, perceba aquilo que queima em você. Use o que você recebeu. Ah, mas pastor, eu já enterrei o meu talento tem 10, 20 anos atrás. Meu irmão, você pode ser usado hoje. Você não pode mudar o passado, mas você pode escrever um novo futuro com a chama e com a unção que Deus já te deu. Quando Ele voltar, primeira coisa que Ele espera de nós: amor e movimento, ativos em amar. Segundo, usando aquilo que recebeu. Mas em terceiro e último lugar, está lá em Lucas capítulo 18. Eu já vou terminar, fica comigo. Lucas 18 verso 1 diz assim: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, que ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la. Mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito aos homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, que clamam a Ele de dia e de noite. Ainda que tardio para com eles, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Agora, olha o último texto aqui, o último versículo. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. A terceira e última verdade que eu quero falar com você, do que Deus espera de mim
e de você. A primeira é que sejamos ativos em amar. A segunda é que estejamos usando aquilo que nós recebemos dele. E a terceira, é muito interessante, irmãos, olhar para esse texto e ver uma coisa. A parábola é sobre orar. Você vê logo no primeiro versículo, né? Orar sempre e nunca desfalecer. Há um injusto juiz, né? Que por tanta importunação da mulher, ele vai e atende. E Jesus faz aqui um paralelo por oposição, porque ele faz assim, olha, se até o injusto juiz vai atender a um clamor perseverante, quanto mais o Senhor não fará justiça aos seus escolhidos. Veja, a parábola é sobre oração. Mas para fechar, para concluir ela, ele fala assim: quando o filho do homem, porventura, achará fé na terra. Irmãos, pensa comigo. Se a parábola é sobre oração, e no caso aqui, oração perseverante, nunca desfalecer, nunca esmorecer, dever de orar sempre e nunca desfalecer. A parábola é sobre isso. Aí, quando Jesus vai concluir, ao invés de falar oração, ele fala assim: quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Cá para nós aqui, conversa de pé de ouvido. Se a parábola era sobre oração, a lógica não era Jesus dizer: quando porém vier o Filho do Homem, achará uma igreja que ora com perseverança na terra? Não. Ao invés de seguir a lógica da própria parábola, Jesus fala assim: quando vier o Filho do Homem, porventura não achará fé na terra. Aí você diz, irmão, por que ele não usa a oração, mas usa a fé? Porque o que ele espera de nós quando ele vier, irmãos, é uma fé que clama. O Filho do Homem espera encontrar na terra, quando ele voltar, uma fé que clama. Aí talvez você me diga assim, mas Drummond, tem como ter uma fé que não clama? Ih, irmãos, tem tanta gente afirmando crer, mas nunca clamar. Tem tanta gente no Brasil hoje que afirma ser crente evangélico, mas não dobra o joelho para clamar. Pior, irmãos, a pessoa não só, ela diz que crê, ela até faz uma oração, mas irmão, ela não persevera. É um momento em um mês, é uma oração por mês, é uma oração a cada 6 meses. Há um clamor da parte de Deus ao nosso coração dizendo o seguinte: está na hora de um tempo de uma igreja que clama. A crença, se ela não levar ao clamor, se ela não levar à oração, ela ainda não é uma crença genuína. Crença que não leva à oração ainda não é uma crença genuína. Você precisa acreditar para clamar. Muito interessante. Eu sempre tive assim, não só a crença na pessoa da minha mãe, mas também a crença na bondade da minha mãe. Isso é uma coisa que eu sempre tinha fé, é que eu podia clamar para ela sobre alguma coisa. Por quê? Porque minha mãe tem um coração generoso. Então eu pedi. Eu não só acreditava nela, mas acreditava no coração que ela tinha. Para chegar e pedir para ela uma bala, ou para sair, ou para fazer isso e aquilo. Eu acreditava não só nela, mas no que ela, com a sua generosidade, poderia me dar. Agora, se você tiver uma pessoa pela qual você não crê na bondade dela, na verdade você crê que ela é uma pessoa muito difícil e complicada, você não tem crença para chegar. Uma fé genuína, irmãos, crê na existência de Deus, como dissemos, mas crê que pode se aproximar de Deus, porque Ele é galardoador dos que o buscam. Acredita também, não só na existência, mas no caráter de Deus. Se a fé não leva a um clamor que persevera, irmãos, isso não é fé. Por quê, Drummond? Porque a fé que clama, irmãos, mostra um termômetro em nós. A oração é um termômetro de dependência. Deixa eu repetir a informação. Oração é um termômetro de dependência. Quanto mais você acha que dá conta dos desafios, menos você ora.
Quanto mais você crê que só Deus pode fazer, mais você ora. Sua oração mostra a sua dependência. Quanto mais você acha que dá conta na força do seu braço, menos você ora. Quanto mais você crê que só Deus pode fazer, você ora. Sua oração mostra a sua dependência. O que o Senhor quer encontrar? Uma igreja dependente dEle, tão dependente que está clamando, que está orando, que está abrindo a sua boca e dizendo: Senhor, muda a minha casa, muda a minha família, muda o meu coração, transforma a minha história. Uma fé que clama, uma fé que busca, uma fé que fala assim: Senhor, eu preciso. Oh, irmãos, isso é muito precioso. Oração mostra a dependência. A Bíblia chega a dizer em Tiago capítulo 4 que tem pessoas que não recebem porque não pedem. Não recebem porque não pedem. Como é que pode, irmão, ter crente que não está recebendo porque não pede? Porque tem crente que parece tão autossuficiente que ele parece que dá conta de fazer tudo e de receber o que ele merece. Mas a fé cristã, irmãos, ela nos leva a orar porque ela sabe que não dá para viver o cristianismo sem a intervenção divina. Não dá para perdoar o inimigo, não dá para se alegrar no meio da quarentena sem o poder do Espírito Santo. E é Ele que está chamando você e eu a clamarmos. Não dá. Precisa existir uma fé que clama, que clama. Suas mãos nunca vão fazer o trabalho dos seus joelhos. Suas mãos, suas obras nunca vão fazer o trabalho dos seus joelhos. Essa pandemia tem vindo para muitos para ensinar o seguinte: você fazia tanto, né? Agora não vai dar nem para sair de casa. Você vai ter que dobrar esse seu joelho. E esse tempo está ensinando para a gente isso. Filho, você não pode mais sair, vai ficar em casa. Então fecha a porta do teu quarto e dobra o teu joelho, porque eu vou te ensinar que na vida não é o que fazemos com as mãos, mas o que fazemos com os nossos joelhos que importa. Por isso a oração é um termômetro de dependência. Quanto mais oração, mais dependente. Quanto menos oração, menos dependência. Quando você fica dependente assim, irmãos, é incrível. Você vai orando e todas as pessoas que eu conheço que mergulharam em oração, mergulharam no rio de Deus de oração, é incrível. Eles mergulharam lá, eles ouvem na oração algo. E quando eles saem da oração, eles não estão nem mais orando, eles estão declarando o que ouviram. Olha para Pedro e João. Eles olham para um coxo que está na porta formosa, na porta do templo. E naquela porta formosa eles não chegam. O rapaz chega lá: me dá uma esmola aí. Você não vê Pedro e João virar para ele e falar assim: não tenho prata, não tenho ouro. Mas espera aí, Senhor, muito obrigado por eu estar aqui na porta formosa, te adoramos. Não, irmãos. Ele vira e fala assim: eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Tem gente, e eu quero me incluir nessa, que Deus vai levar a gente a um outro nível para ouvir dele e decretar na terra. Liberar o que ouvimos para dizer e afirmar como um decreto na terra, porque ouvimos do céu. Irmão, Ezequiel não chama a vara de ossos como exército vivo por ele mesmo. Ele tem uma direção, ele fala assim: profetiza, ó filho do homem. Ele ouve e libera, e um milagre de vida acontece. Na oração é um ambiente tão maravilhoso, onde ouvimos e liberamos. É um ambiente sobrenatural. Tiago 5 diz que Elias orou e reteve a chuva. Elias orou de novo e o céu deu chuva.
Elias orou certa vez e veio fogo do céu no altar e queimou o sacrifício. Paulo e Silas oravam e cantavam na prisão e houve um terremoto que trouxe libertação. Meu irmão, o impossível está ao alcance de quem ora. Uau! É incrível, Jesus passa 40 dias ensinando aos discípulos depois da sua ressurreição. Atos 1. Diz lá que ele ficou 40 dias ensinando. E depois ele virou para os discípulos e falou assim: olha, esperem em Jerusalém, até que venha o poder do alto. O primeiro derramamento do Espírito, a chuva temporã, a primeira chuva, para preparar a terra. Haveria um derramamento do Espírito em Atos 2. E Jesus falou assim: espera. Ele disse: espera. Ele só disse: espera. Mas você pode ler depois em casa. Atos 1 diz o seguinte: que os discípulos, Pedro, João, os 12 e os mais que estavam com eles, estavam perseverando em oração. Jesus só mandou esperar, mas os discípulos sabem, não há espera em Deus e para as coisas de Deus sem oração. Espera. Vem um derramamento do Espírito, irmãos. Chuva temporã, a primeira chuva, preparando a terra para a colheita. Você conhece, os discípulos são cheios do Espírito Santo. Estavam orando antes, recebe um derramar do Espírito. Pedro levanta, questionado por aquela situação. Pedro faz um sermão maravilhoso, onde 3.000 almas se renderam a Jesus numa mensagem só. E quando Pedro faz isso, ele fala assim: o que aconteceu aqui foi o que está escrito no profeta Joel, que disse: nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne. A expressão últimos dias fala da volta de Jesus. Mas muitos teólogos chamam essa chuva de chuva temporã, que eram as primeiras chuvas para um agricultor, preparando a terra. Por quê? Porque haveriam chuvas serôdias, as últimas chuvas. E esse derramamento, irmãos, seria desses últimos dias que antecedem a volta de Jesus. Eu creio que o que já vivemos da história da igreja foi maravilhoso, foi glorioso. Atos dos Apóstolos, País de Gales, Rua Azusa. Mas Deus tem um derramamento maravilhoso e sobrenatural para fazer nos últimos dias. Por que você está falando disso, Drummond? Falando de oração. Porque Isaías capítulo 44, verso 3 diz que o Senhor derrama chuva sobre o sedento. Qual é o público-alvo da chuva? Os sedentos. Os sedentos que estão em casa agora. Tem uma coisa muito boa de você não estar aqui com muita gente perto, é você não ficar com vergonha de nada. E dizer enquanto eu ministro, dizer enquanto os instrumentos estão aqui fluindo, enquanto a gente vai orar daqui a pouco. Dizer: Senhor, eu tenho sede, eu tenho sede. Se o Senhor vai derramar água sobre o sedento, eu quero declarar: eu tenho sede. Eu tenho sede, eu tenho sede. Porque se tem algo profetizado para esses últimos dias, era de um derramamento do Espírito sobre toda a carne. Algumas pessoas dizem: mas Drummond, nos últimos dias, muitos apostatarão da fé. Drummond, está escrito também que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. Alguém fala assim: Drummond, se nos últimos dias haverá um derramamento do Espírito, mas também diz na Bíblia que nos últimos dias haverá apostasia da fé e frieza do amor, o que vai ter nos últimos dias? A pessoa fala: é fogo ou é frieza? É avivamento ou é apostasia? Deixa eu te dizer, nos últimos dias vai ter as duas coisas. Vai ter avivamento e vai ter frieza. Vai haver um braço da igreja que está clamando, esperando a volta de Jesus, em oração perseverante.
E esse braço, irmão, ele vai viver uma chuva, um derramamento da chuva serôdia, um avivamento do Espírito. Mas haverá também pessoas que vão estar frias. Aí você me diz, por que vai ter as duas coisas, Drummond? É porque, irmão, o derramamento vai ser tão forte que não vai ter mais espaço para alguém ficar em cima do muro. Não vai ter mais espaço para indiferença nos últimos dias. Ou vamos pular de cabeça naquilo que Deus tem para nós, ou vamos tomar o nosso coração de frieza. Mas agora eu oro e eu declaro que cada um de nós vai viver esse avivamento. O Senhor vai voltar e Ele vai encontrar uma fé que clama com perseverança, que não esmorece no meio da dificuldade. Aonde você estiver, feche os seus olhos. Levante as suas mãos onde você estiver nessa hora. Feche os seus olhos e levante a sua voz. Talvez tem gente que está no quarto, com a porta trancada. É agora a hora da experiência que Deus quer te dar, irmão. É agora a hora do fogo de Deus.